Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. E hoje, como prometi, gostaria de falar, para mim, qual posição o Santos deveria priorizar. Para mim, qual que deveria ser a grande prioridade do Santos nessa janela de transferência. E eu admito, eu tô pensando um pouquinho diferente de uma boa parte da torcida, todavia, já vi que alguns torcedores pensam como eu. Então, gostaria de trazer um pouquinho da minha opinião, qual posição o Santos deveria priorizar. Para isso, já peço seu like, curtida, sua inscrição e seu compartilhamento desse vídeo. Se o botãozinho de hype estiver ativo, peço que você clique nele e vamos refletir e pensar um pouquinho sobre o mercado, sobre o time do Santos, sobre como pode jogar o time do Santos e que jogador teria o melhor encaixe. Bom, meus queridos, a resposta mais óbvia para essa pergunta é claro, um camisa 9. O Santos falhou muito e teve muitas dificuldades de fazer gols em 2025. O Santos criava chance atrás de chance, empilhava chances nas partidas, mas ninguém as convertia. Isso fez com que o Santos sofresse grandes problemas, perdesse jogos, não ganhasse todos os pontos que precisava e sofresse bastante na tabela, não por jogar mal, muitas vezes, né? Algumas vezes sim, mas também porque não conseguia converter as chances que criou ao longo da partida. E isso faz a gente ter uma resposta muito óbvia. O Santos precisa contratar um camisa 9. Prioridade do Santos tem que ser um centroavante. Isso seria o pensamento mais óbvio, mais claro, né? Pra gente debater as contratações necessárias para o time do Santos. Todavia, vou colocar um contraponto. Eu entendo e até concordo em parte com essa afirmação. Eu acho que o Santos precisa de duas contratações prioritárias. Uma delas é camisa 9, mas tem uma outra posição que para mim é tão prioritária quanto a camisa 9. Eu não tô falando nem de lateral, nem de ponta, que nem muita gente talvez esteja pensando. Por quê? Porque quando a gente fala que o Santos esse ano tinha bons jogadores no banco, a gente tinha Roleiser no banco, Robinho Júnior, que eu acho que realmente não precisava ser titular absoluto ainda pela falta de físico, mas estava no banco. A gente tinha, às vezes, não podia colocar Barreal e Roleiser juntos. Por quê? Porque faltava alguém para fazer a recomposição desse time. Então sempre tinha que ser Neymar, mais dois pontas operários que ataquem e voltem, ou seja, Barreal e Guilherme. E na frente, se fosse dar um centroavante, tinha que ser um centroavante que voltasse. Então Lautaro ou Tassiano, ou colocar o Neymar de falso 9 para reforçar o meio de campo. Então o Santos sempre precisou jogar nesse posicionamento tático para poder encaixar o Neymar. Isso é um ponto muito importante. Por que o Santos precisa fazer isso? Porque o Santos, diferente de outras equipes, sempre que a gente pensa no 4-3-3 atual, no futebol moderno, a gente tem uma linha de 4, dois volantes, um deles mais de marcação, o outro que marca e ataca, e um terceiro meia mais criativo, que muitas vezes volta para marcar. Até no próprio Corinthians, o Garro, que não é um grande marcador, ele recua muito mais do que o Neymar para marcar. Se a gente pensar no Fortaleza do Vojvoda, que jogava num 4-2-3-1, o Pochettino pode jogar até de segundo volante. Então ele tem muito essa característica de marcação. O Pochettino marca bastante, tá? Isso é muito importante quando a gente pensa no time do Santos, porque o Santos ele tem um jogador que é diferente, que é o Neymar. O Neymar é um jogador... Desculpa, tava vendo se o áudio estava tudo certinho. O Neymar é um jogador que ele tem... ele tenta marcar até em algumas partidas, a gente viu isso em alguns jogos, mas não é a principal característica dele, e fisicamente também, né, por ele não estar no seu auge físico, ele sofre mais para fazer essa marcação. Então a gente precisa do quê? De um time que possa dar essa liberdade pro Neymar. E aí a gente tem no Santos em 2025 essa utilização de dois pontas mais operários, com um centroavante que voltasse bastante para marcar, e o Santos marcando em linha alta para dar essa liberdade pro Neymar. Qual que é o ponto? O Santos agora vai precisar de um centroavante. Se a gente for pensar também em centroavante em outras equipes, a gente tem algumas exceções, tipo o Yuri Alberto, ele volta bastante até para marcar. O Caio Jorge também às vezes compõe um pouquinho mais a linha. Mas se a gente for pensar no centroavante no geral, tipo Verratti no Vasco, Cano no Fluminense e outros centroavantes aí, o próprio Luciano e tal, a gente não tem essa característica de marcação. Esses caras não voltam para marcar. O Carlos Vinícius no Grêmio mesmo não é um cara que vai voltar para marcar. Então o Santos vai ter um centroavante que também provavelmente não vai voltar para marcar, ainda mais se for o Gabigol. O Gabigol não volta para marcar. Então, se o Santos tiver Neymar e Gabigol, sabe o que deve acontecer hoje? A gente vai precisar de ou pontas operários ou meio campo forte novamente. E aí que entra pra mim o principal ponto pra mim desse vídeo. Pra mim, qual que deveria ser a prioridade do Santos? Além do centroavante, é claro, o centroavante é uma prioridade. Pra mim, a prioridade do Santos tem que ser um grande camisa 8. Um cara que defenda muito bem e ataque muito bem. Mas será que a gente não tem o Arão? Sim, o Arão é um grande camisa 5. Pra ficar atrás desse camisa 8 ali, pra ficar fazendo a contenção. Não temos o Schmidt? Temos, o Schmidt não tem um físico
para pegar a bola da zaga e levar ao ataque. Ele tem essa condução. Não temos um bom tempo? Temos, mas o bom tempo não tem um físico para garantir a marcação lá atrás. Não temos o Zé Rafael? O Zé Rafael até encaixaria nisso, mas o Zé Rafael muitas vezes sofre com lesão, não tem o mesmo ritmo, não consegue impor esse mesmo ritmo de jogo, além de que às vezes é interessante para o Santos ter 2 camisas 8 ali para fazer essa contenção. Então, pra mim, o que é ideal pro Santos? A gente dá liberdade pro Neymar e a gente vai contratar um grande centroavante que provavelmente não vai ter como marcar. Então a gente vai precisar de 2 jogadores que não marquem. Neymar lá na frente e Gabigol. Eles vão dar aquela falsa pressão lá na frente e aí o Santos subiria com uma segunda linha de 4, composta por um meia armador, um outro camisa 8 e os laterais, ou um meia armador, o outro camisa 8 e o outro camisa 8. Certo? Então, pra mim, qual que deveria ser a necessidade do Santos? Quem que o Santos deveria contratar para essa janela de transferência, além do centroavante? Não é ponta, não é lateral, não é zagueiro. É um grande camisa 8. E quando eu falo um grande camisa 8, eu não tô falando da gente contratar o Danielzinho do Mirassol. Com todo respeito ao Danielzinho, que eu acho um ótimo jogador. Mas o Danielzinho, ele não tem essa intensidade ainda. Pra mim, se a gente vai gastar pra essa posição de camisa 8, tem que ser um cara que chega e resolve. Vamos dar uns exemplos de nome? Loyola. Loyola é um cara que tem essa capacidade de armação, ele arma muito bem o jogo, ele marca como camisa 5 espetacularmente bem, ele arma como camisa 8 e chega pra finalizar como 10. É aquele cara que resolve o meio de campo, box to box real ali, aquele cara que vai resolver o meio inteiro do Santos. Esse é um cara que poderia chegar pra resolver. Outro exemplo, Hércules do Fluminense. O Hércules também, essa capacidade de forte marcação, chega bem à área do adversário, finaliza bem, é um ótimo jogador. Não tem que ser um jogador nessas características, do Hércules, do Loyola, talvez do Pierre, que jogou no Fortaleza, ele também tem um pouco mais essas características. Então tem que ser um cara que resolva. Vai ser caro? Vai. Mas pra mim, com esse investimento num cara caro, a gente pode pensar em usar o Neymar com o Roleiser no ataque. Neymar com o Gabigol no ataque. Porque o meu maior medo é a gente investir muita grana no Gabigol, não trazer um camisa 8, e aí o Vojvoda vai perceber que a marcação tá frouxa, vai fazer o quê? Ou o Neymar ou o Gabigol. E pronto. A nossa principal poder de criação, que é o Neymar, não joga junto com o maior poder de definição, com o Gabigol. E aí essa contratação não fez sentido. Há outras linhas a seguir? Sim. A gente poderia pensar em reformar um Santos 2025. Como assim? O Guilherme saiu, vamos trazer mais um mais um ponto esquerdo operário. E aí, entendam, ponta operário não significa ponta ruim. Vou dar um exemplo bom. O Christian, do Cruzeiro, titular, ele é um jogador que marca bem, ataca bem, e quando ataca, ataca com boa qualidade. Ele é um ótimo jogador, porque serve como ponto operário. Ele vai e volta, ele ataca, marca, e tem essa característica de quando ele ataca, ataca bem. O Barreal mesmo foi o principal definidor do Santos e tem um ótimo poder de recomposição. Então, dá pra seguir nessa linha? Também dá. Mas eu acho muito mais fácil o Santos pegar uma linha de trazer um jogador que de fato é especialista em marcação e criação. Vou dar um outro exemplo com o Corinthians, Carrillo. Carrillo faz muito bem isso no Corinthians, do que o Santos ficar insistindo em procurar ponta operário, em procurar jogador que é mais ou menos assim. Vamos numa definição, vamos decidir jogar no 4-4-2, um losango ali no meio de campo. Imagina, o Santos ali jogando com Igor Vinícius, acho que o Souza vai sair, então Escobar ou Lira. Na zaga, eu acho também que precisava de contratação, mas tudo bem, Adonis e Zé Ivaldo. Na lateral direita também até acho que se o Mike, né, ficar aí, talvez alguém, mas tudo bem, o Mancuso foi especulado. No meio de campo, Arão, Zé Rafael, Loyola, por exemplo, e aqui o Neymar, ou, aqui o Neymar, por exemplo, ou um outro meia, talvez um Roleiser, olha só, já casaria um Roleiser, já casaria um Bom Tempo, já casaria um Zé Rafael, entendeu? Pra fazer um meio bem forte e que consegue cair pros lados também tem essa vantagem. Ou melhor, um Barreal, perdão, esse é o nome, Barreal. Vai cair pros lados e vai montar esse meio. Neymar de segundo atacante, Gabigol no ataque. Barreal volta, Zé Rafael volta, o Loyola volta, o Arão volta. Tem essa linha de 4 na segunda linha. Consegue marcar alto com essa segunda linha. Tem os 2 atacantes lá parados na frente, Neymar e o Gabigol. Aí ainda pra reserva teria Schmidt e Bom Tempo. Cara, aí sim a gente tá falando de um meio competitivo que pode atacar e pode defender bem sem precisar de ponta. Você entendeu? É isso que eu penso. Um pouquinho mais de solução criativa pro Santos. De vez, vendemos ponta, traz um ponta. Vamos pensar um pouquinho fora da casa. E eu acho que o Santos pode fazer um pouquinho disso, tá bom? É isso, meus queridos. Peço seu like, curtida, sua inscrição. Forte abraço. E agora eu fui.